E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez eu venho trazer os conhecimentos das leituras que eu realizo, e nesse ano a primeira leitura finalizada, há alguns dias, é o livro O Cérebro que se Transforma, do autor Norman Doidge. Esse autor é um médico, cientista, que fez uma gigantesca pesquisa relacionada ao desenvolvimento, às tratativas e à adaptação do cérebro humano, e ele apresenta nesse livro aí com inúmeros exemplos e mostra a importância e o quanto não conhecemos o nosso cérebro, que aqui, comprovada cientificamente, nós temos essa. Então aqui nós temos esse poder de adaptabilidade do nosso cérebro. Bom, você já se perguntou até onde o nosso cérebro pode chegar? A ciência ela já nos revelou um segredo incrível. O nosso cérebro, ele é sim mais maleável do que nós imaginávamos. Bom, ele é capaz de se adaptar, de crescer, de se transformar ao longo das nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo relacionado a esse livro. Bom, como dito antes, o nosso cérebro ele é extremamente adaptável e nós vamos descobrir como que o nosso cérebro aprende, como que ele se recupera das lesões que jamais podíamos imaginar e como nós podemos utilizar todas essas informações para alcançar os nossos objetivos e poder moldar, podemos adaptar o nosso cérebro para as nossas realidades e melhorar os objetivos das nossas vidas. Bom, primeiro, antes de tudo, nós devemos falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade. Você já tinha ouvido falar sobre essa palavrinha gigantesca antes? Se não ou sim, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder fazer uma discussão ainda mais acalorada, ok? Bom, o que é a neuroplasticidade? Ela é a capacidade do cérebro de se modificar ao longo da vida, formando as novas conexões neurais e reorganizando as suas estruturas. É como que se o cérebro fosse um músculo que ele pode ser exercitado e fortalecido. Bom, mas como é que isso funciona? Vou dar alguns exemplos. Quando a gente nasce sem conhecer nada, extremamente com os instintos animais de comer, de se proteger. Né? E ainda bem que a gente tem os adultos para nos cuidar. E um dos exemplos da neuroplasticidade, que é essa adaptação às situações que nós vivemos, são as crianças aprendendo a falar. Isso são criados conexões neurais, ou seja, nós temos pequenas células em nosso cérebro chamadas neurônios, das quais elas se interligam e quando elas se conectam, elas formam uma conexão neural. E a partir disso, nós começamos a aprender a nos comunicar, a nos mover e a diversas outras coisas que fazemos com o nosso corpo, com o nosso pensamento e também as situações motoras automáticas. Os músculos se desenvolvendo para habilidades motoras, como caminhar, como correr, como andar de bicicleta, todas essas são conexões que formam-se então ao longo das nossas vidas. Bom, e aqui eu tenho uma metáfora. Imagine o cérebro como uma floresta e a cada nova experiência, a cada novos caminhos se abrem, ou seja, novas árvores crescem e a floresta se torna mais densa e mais complexa. Ou seja, quanto mais mata existir nessa floresta, mais conexões neurais existem. E é assim que funciona o nosso cérebro. Quanto mais conexões a gente tem, mais inteligente, mais funções motoras, memórias e outras situações temos em nosso organismo. Bom, mas como é que essa neuroplasticidade funciona? E como é que isso acontece? A neuroplasticidade é um processo bem complexo, que eu recomendo fortemente vocês fazerem a leitura do livro para poder entender. Mas a gente pode simplificar ela de algumas maneiras, em alguns pontos-chave. Ou seja, primeiro é a neurogênese. O que é essa neurogênese? É o nascimento de novos neurônios. É aquela célula que eu comentei anteriormente, que se liga com as outras fazendo essas conexões neurais, que dá então a capacidade de aprendizado e de adaptabilidade. O outro ponto-chave é a sinaptogênese, que é a formação de novas conexões entre os neurônios. E por fim, também temos a poda sináptica. O que é isso? É a eliminação das conexões que não são mais utilizadas. E esse ponto é bem importante, pois tanto o aprendizado quanto o esquecimento são bem importantes para o nosso desenvolvimento. Já pensou se nós não aprendêssemos nada? Seríamos umas amebas, sem ofensa. Mas também se lembrássemos de tudo, nós também não conseguiríamos nos desenvolver perfeitamente. Já pensou você lembrar
exatamente de cada detalhe dos traumas que você viveu, das tristezas, das angústias e também das coisas boas, haveria uma sobrecarga de memórias e lembranças que nos prejudicariam na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Então, são esses 3 principais conceitos que vocês devem levar em consideração. Alguns fatores que levam em consideração a neuroplasticidade são as experiências de vida, o ambiente onde a gente existe, que ele nos molda, a nossa genética, mas não é unicamente formadora do que nós poderemos ser e formar o nosso cérebro, e também o estilo de vida. Então esses fatores podem influenciar positivamente ou negativamente o desenvolvimento dessa neurogênese e dessa neuroplasticidade. Aqui nós temos mais um tópico que é como podemos aplicar essa neuroplasticidade no nosso dia a dia. É muito importante sempre fazer conexões dessas leituras e aplicarmos elas diretamente em nossas vidas para que haja sentido naquilo que estamos fazendo e que estamos desenvolvendo. Primeiro, o aprendizado. A gente trabalha com múltiplas inteligências. Cada um tem um meio de aprender, uma forma diferente de aprender. O importante é que isso nunca pare, que a gente sempre busque aprender coisas novas para que essas conexões sinápticas continuem se formando e aumentando a nossa capacidade cognitiva e dentre outras funções. Algumas técnicas que podemos fazer são os mapas mentais, que nos dão orientação de onde fazemos essas conexões para lembrarmos de um específico tópico que forma uma ideia geral. E também a associação por ideias, onde um tópico específico nos faz ligar e criar novas ideias e novos pensamentos para a formação daquilo que estamos tentando fazer. A saúde mental é muito importante nessa questão da neuroplasticidade. A terapia cognitivo-comportamental é um dos pontos que pode ser levado em consideração e pode mudar os padrões dos nossos pensamentos, sendo eles positivos ou negativos. E aí é que vem a cura da depressão, através da insistência, através da criação de novos padrões dessa terapia neurocognitiva para mudanças desses padrões de pensamento para pensamentos mais positivos e que, consequentemente, nos levam à cura. E também a meditação e o famoso mindfulness, que é isso, que aumenta a nossa atenção plena e reduz, então, a carga de estresse que existe em cada um de nós. O livro fala muito, dá muitos exemplos sobre a recuperação de lesões e fala sobre a neuroreabilitação, que são terapias que estimulam a plasticidade cerebral. E o que é essa plasticidade cerebral? É a maneira que o nosso organismo, na sua inteligência, levou-se a se adaptar às situações de estresse, de lesões, de perigos, de risco. Ou seja, o autor dá exemplos no livro em pessoas que nasceram com apenas um hemisfério do cérebro, onde há uma dificuldade de desenvolvimento do lado contrário daquele que não existe. E o cérebro se adapta de tal maneira que eleva os sentidos do lado contrário para compensar a falta daquele lado com dificuldades de desenvolvimento. Então o nosso cérebro acaba se moldando para nos dar maiores capacidades de adaptação para podermos ter uma existência livre e tranquila. E uma coisa que nenhum de nós vamos escapar é o bendito do envelhecimento. E devemos sempre exercitar os nossos cérebros através de jogos, de quebra-cabeças e aprendendo novas habilidades para que mantenhamos essas conexões sinápticas, que façamos novas conexões a cada dia para que o nosso cérebro se mantenha sempre em boa forma. Nosso cérebro também é um músculo, metaforicamente falando, então ele deve ser exercitado com os exercícios específicos para ele. Bom, aqui vamos para uma parte de mitos e verdades sobre a neuroplasticidade que pode estar mistificado e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles. Alguns mitos são que o cérebro para de se desenvolver na adolescência. Isso é mito. O cérebro nunca para de se desenvolver. Os danos cerebrais são irreversíveis. Não. Há inúmeros exemplos no livro de pessoas que sofreram acidentes que praticamente as deixaram sem a função cerebral, mas que ao longo do tempo, ao longo dos tratamentos cognitivos e das técnicas específicas que foram desenvolvidas há muito tempo, o cérebro se adaptou e pôde reverter essas tão irreversíveis lesões cerebrais. E um outro mito, que a inteligência é algo fixo e imutável. Jamais. A inteligência é algo treinável. Então, se você sentir dificuldade em trabalhar com questões que você acha que precisa ser inteligente, você só precisa de um pouco de trabalho duro para chegar lá. E algumas verdades muito importantes. O cérebro é plástico em qualquer idade. Não plástico no sentido desse material, não. Mas sim,
plástico na maneira moldável. Ele pode ser moldável ao longo da nossa vida, não só na adolescência. O cérebro tem uma capacidade incrível de se recuperar. É o órgão mais adaptável do nosso organismo. Ele é o que faz todos os órgãos ter as suas funções, então ele precisa estar em pleno funcionamento e por isso se adapta das melhores maneiras possíveis. E a inteligência ela pode ser desenvolvida ao longo da nossa vida. Conforme dito anteriormente, nós podemos trabalhar e ser quão inteligentes quanto qualquer outra pessoa. Bom, e por fim, o livro ele sempre dá alguns exemplos daquilo que podemos aplicar em nossas vidas. Na maneira científica, é claro, mas eu deixo aqui então algumas recomendações que não estão no livro, mas que eu vejo que é de muita importância para cada um de nós, que é aprender algo novo todos os dias, fazer exercícios físicos regularmente, porque também isso vai estimular o nosso cérebro a formar novas conexões neurais, alimentar-se de forma saudável, cultivar os relacionamentos positivos, também dormir bem para essa autorregeneração de nosso cérebro, também praticar a meditação, o mindfulness e não se esqueça que o cérebro é um órgão incrível e cheio de possibilidades. E ao entendermos a neuroplasticidade, você tem o poder de mudar a sua própria vida. Não se esqueçam de curtir, de comentar, deixem o seu like, deixem seus comentários aqui abaixo. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.